Oi, meu nome é Isabela, eu sou professora de História e hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela durou no período de 1789 a 1799. Antes de eclodir a Revolução, a França ela era um país extremamente absolutista e mercantil e ela tinha uma forma de sociedade no formato estamental, ou seja, tinha o primeiro estado, que ele era composto por 1% da população e ele era formado pelo clero. Tinha o segundo estado, que ele era formado pela nobreza, e ele fazia 2% da população, e a gente vai ter todo o resto da população, os 97%, concentrado no terceiro estado. Quem era o terceiro estado? O terceiro estado, ele vai ser os camponeses e os burgueses. Basicamente, eles vão ser quem vão estar sustentando a França por um bom tempo. Por quê? Porque o primeiro e o segundo estado, eles vão ter certos tipos de privilégios. Esses privilégios, eles vão dar ao primeiro e segundo estado uma vida mais confortável do que o terceiro estado. Então, com o passar do tempo, depois de muitos e muitos anos em cima do terceiro estado, a França começa a enfrentar uma forte crise financeira no governo de Luís XVI e devido ao aumento do déficit público, dos gastos altíssimos da nobreza e do clero, vai ter também constantes participações em guerra. Então isso também vai fazer com que a economia quebre. Além disso tudo, a França estava enfrentando um período de más colheitas. Ou seja, quando a gente não tem uma boa produção, a gente vai ter o que é produzido com uma inflação super alta e o que tem uma inflação super alta vai acabar sendo muito caro para a população. Então eles vão estar enfrentando uma forte fome e isso também vai contribuir para que eles se revoltem com a situação atual. Dia 5 de maio de 1789, o rei, Luís XVI, ele vai convocar os Estados Gerais para tentar solucionar essa crise que eles estavam enfrentando. Só que, segundo a lei, cada estado teria direito a um voto. Só que como o clero e a nobreza, o primeiro e o segundo estado, votam juntos, eles sairiam ganhando dessa votação. E o terceiro estado não aceitou. Por quê? Eles queriam uma votação de forma nominal, ou seja, cada estado tinha seus deputados que representassem conforme o número de pessoas. Assim garantiria a vitória do terceiro estado. O rei decide barrar eles de participar. Depois que eles foram barrados, eles se concentraram todos lá no salão do palácio, onde geralmente a nobreza jogava um jogo chamado Pela. Por isso que vai ficar conhecido esse episódio como o juramento do jogo de Pela. Então, dia 9 de julho de 1789 vai ser proclamada a Assembleia Nacional Constituinte. A população, que já estava muitos anos servindo e sofrendo pelo clero e pelos nobres, eles vão apoiar os deputados do terceiro estado. Eis que surge um episódio. A tomada da Bastilha. A Bastilha ela era uma prisão onde ficavam os inimigos políticos do Estado. Ela representava ela era um representante de poder real. Então, aquele era o símbolo do poder real da França na época. No dia 14 de julho de 1789, a população vai se juntar em direção à Bastilha, esperando que lá eles encontrem armas para ter uma revolta. Chegando lá, eles tomam a Bastilha. A queda da Bastilha ela vai ser vista como um ato de libertação e a queda do antigo regime. O caos vai estar instaurado pela França. Então, o que vai acontecer? Vai surgir um famoso Grande Medo. O Grande Medo vai tomar por toda a França. Os camponeses vão estar super revoltados, vão ir atrás das propriedades feudais, vão querer expulsar ou matar os seus antigos donos. E, enquanto isso, a burguesia vai estar lá, tentando se beneficiar e garantir seus direitos. É então que é aprovada a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que declarava a igualdade entre todas as classes sociais francesas. Não muito tempo depois, em 1790, vai ser decretada a Constituição Civil do Clero, que ela consistia, na verdade, no confisco dos bens. As opiniões foram divididas entre aqueles que apoiavam e se mantiveram fiéis à Revolução, e aqueles que não concordaram e resolveram sair do país e se juntar lá fora para fazer uma contra-revolução. Um ano depois, em 1791, vai ser feita a Constituição, anunciando a monarquia constitucional. Nela vai ser instaurados os 3 poderes que a gente conhece hoje, como legislativo, executivo e judiciário. O rei ele vai ter seus poderes limitados, ou seja, enquanto a Assembleia assume o legislativo, ele vai ter seu poder limitado ao executivo.
A monarquia constitucional também vai garantir a igualdade, extinguindo os privilégios de vez. Mas a Constituição ela permaneceu com um voto censitário, que mantinha o poder de um grupo dominante, e não era para todos. Dessa forma, privilegiando somente a alta burguesia. Lembra daquele povo que não tinha aceitado direitinho aquele negócio do clero, decidiu sair do país, se juntar lá fora? O rei vai começar a contatar essas pessoas para fazer uma contra-revolução na França. Mas não vai durar muito porque ele vai ser descoberto. Vai tentar fugir. Ele e a mulher dele. Só que não vai dar muito certo. O rei Luís XVI foi pego em meia fuga e retornou para Paris, onde ficou preso até sua morte pela guilhotina em 1793.